1 Crônicas, capítulo 17. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, nós encontramos Deus estabelecendo o reino de Davi para sempre. Deus disse para Davi que estava edificando uma casa para ele. Ou seja, Deus estava prometendo para Davi que não faltaria mais rei da linhagem de Davi sobre Israel. E essa promessa se cumpre porque durante o tempo em que houve rei em Israel, sempre houve um descendente de Davi reinando sobre Israel ou sobre a tribo de Judá, as duas tribos, do Reino do Sul, em Jerusalém. E Jesus, ele é da descendência de Davi, um rei eterno. Então, essa promessa de Deus sobre Davi foi uma promessa que ela se cumpre eternamente. Deus prometeu que nunca faltaria e realmente nunca falta um rei da descendência de Davi. Deus confirmou, falou com Davi e confirmou. Agora, o que é interessante nesse texto? Primeiro, essa questão da gente ver essa fidelidade de Deus para com o teu servo. Deus promete e Deus cumpre, mediante a nossa parte da aliança, porque Deus faz uma aliança com o homem, como fez com Davi, um pacto, uma aliança. Deus cumpre a parte dele, mas o homem também tem que cumprir sua parte. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mesmo passando por tudo que ele passou, porque a vida de Davi não foi fácil. Se você for observar, você vai perceber que a vida de Davi não foi fácil. Ele sofreu muito, mas ele não abriu mão da fidelidade dele a Deus. Inclusive pecou, mas ele retornou para Deus e pediu perdão e se arrependeu amargamente e continuou servindo a Deus e sendo fiel ao Senhor. Um rei que não tinha nenhum obstáculo em adorar a Deus diante do povo, ele não tinha nenhuma vergonha disso, porque ele entendia que ele não era nada sem Deus e Deus é acima de tudo e acima de todos. Agora, o que nós aprendemos além disso é que essa preocupação de Davi em construir uma casa para Deus. Deus não pediu para ninguém construir um templo para ele poder morar. Deus não pediu que fosse construído um templo em Jerusalém. Deus não pediu que fosse nada disso. Deus só mandou que fosse construído um tabernáculo no deserto. Logicamente levaria o tabernáculo para Israel, estabeleceriam esse tabernáculo, essa tenda em Israel, em Jerusalém, como Davi estabeleceu, quando ele trouxe a arca. Deus não pediu um templo, mas Davi começou a olhar e viu que ele tinha uma casa para morar, ele tinha um palácio, e a arca de Deus não tinha onde estar, não havia um lugar bem feito, bonito, estruturado, uma construção de madeira ou de alvenaria que pudesse dizer essa é a casa de Deus. Então Davi ele ficou movido com aquela situação. Ele disse: não, eu quero construir uma casa para Deus, eu quero estabelecer uma casa para Deus, e colocou isso no coração dele ao ponto de que ele desejou tanto isso e se dispôs tanto a fazer isso, que ele chama a atenção de Deus e Deus vem falar com ele e confirma o reino dele para sempre, porque Deus viu o coração de Davi como era fiel ao Senhor. Aí eu fico pensando, enquanto Davi ele se preocupou tanto com essa questão de estabelecer a casa de Deus, de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, construindo um templo, e nós? Qual que é a nossa preocupação com relação ao estabelecimento do reino de Deus aqui na terra? Será que nós temos essa preocupação que Davi teve? Claro que Davi ia construir um templo físico, e nós não precisamos de construir templo físico, apesar de construirmos igrejas, mas nós não estabelecer o reino de Deus hoje em dia não é construir templo físico, não é construir igreja. Estabelecer o reino de Deus hoje em dia é ir atrás do perdido, é levar a palavra de Deus àquele que está perdido, é alcançar o perdido a qualquer custo. Isso é estabelecer o reino de Deus na face da terra. O que Deus espera de nós hoje, de mim e de você, enquanto igreja, é que não vivamos das bênçãos de Deus para nós, que busquemos essas bênçãos para nós e pronto, como muitos de nós temos feito. Corremos atrás dos milagres, das bênçãos, queremos essas bênçãos sobre a nossa vida e só,
E Deus, Ele quer mais de nós, porque enquanto nós estamos nos empanturrando das coisas de Deus, nos enchendo das bênçãos de Deus, nos saciando das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, do cuidado de Deus, existem muitas pessoas perdidas lá fora, lá no mundo, que precisam ser alcançadas. E Deus espera que eu e você sejamos instrumentos dele para alcançar essas pessoas. Cada alma que nós ganhamos é o reino de Deus que nós estamos estruturando na terra, é o reino de Deus que nós estamos edificando na terra. Estamos construindo uma casa para Deus, né? Quando nós ganhamos almas, quando nós alcançamos o perdido, Deus nos colocou enquanto igreja aqui na terra para gente, não só para a gente viver do melhor dessa terra, como a própria Bíblia diz, mas que levemos outras pessoas também para que elas vivam do melhor dessa terra. Como? Entregando a vida delas para Jesus e se tornando, né, parte do reino de Deus. É minha responsabilidade e sua responsabilidade levar essa palavra e alcançar o perdido a qualquer custo. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem ganhado almas? Você tem se preocupado em pregar o Evangelho? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Tem testemunhado das coisas que Deus tem feito na sua vida para as pessoas? Se não fez, é tempo de começar a fazer, porque o tempo está muito curto. Deus te abençoe. Seja um edificador do reino de Deus aqui na face da terra. Edifique a casa de Deus aqui na terra, pregando o Evangelho. Um abraço. Senhor, eu oro e abençoo a tua igreja. Peço que o Senhor nos dê graça e sabedoria para que possamos, ó Deus, ser edificadores do reino do Senhor aqui na terra, alcançando o perdido, Pai amado, para a glória do teu santo nome, que possamos não somente herdar as bênçãos do Senhor para nós, mas que possamos levar muitas pessoas a herdar essas bênçãos sobre a vida deles também, através da pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus.